Bom dia, meu nome é Ernest. Meu canal é Quem Fala Muito da Bom Dia Cavalos e Éguas. É um canal de crônicas e memórias. Eu acho que eu devo colocar, sabe, esse acréscimo aí. Às vezes me falha a memória quando eu quero falar de crônicas, né? Crônicas são relatos no tempo, uma forma de escrito literário, certo? Tem um romance, tem o conto, certo? E tem as crônicas, né, que são relatos verídicos, ou assim, né, ditos como verídicos, como quiser, sabe? A língua, ela permite tudo, certo? Inclusive fazer a ficção, fazer a mentira, a boa mentira, certo? Tem a má mentira, essa mentira aí, sabe, que em inglês é um fake, e que os que disputam poder no mundo, sabe, usam a mentira para convencer, né? Lembrando aqui os sofistas que não tinham escrúpulos, sabe, assim, né, na ânsia, na determinação de vencer com o argumento, certo, faziam ali, sabe, toda uma composição, uma construção de palavras, sabe, verborrágica, entendeu? E o importante era, no final, alcançar o objetivo retórico, que era ganhar, né? Ganhar o discurso, ganhar a discussão, certo? Mas a literatura, enfim, permite esse tipo de coisa, a má mentira, mas tem também a boa mentira, a ficção, certo? Que é criação de ilusão, certo? Criação de imagens, criação de imagens, né, que assim, né, que fortalece o imaginário, sabe? E, enfim, né, e conecta pessoas aí pensando, imaginando aquela coisa toda, certo? Mas hoje eu estou musical, mas não vou cantar hoje, certo? Eu tenho ali no fundo um teclado, que eu já falei, é um E16, né, um Roland E16. O Roland é uma marca boa, eu não sei se é italiano, certo? A gente precisa ver isso aí. Mas foi uma compra que eu fiz a um irmão que eu tive, certo? Que era músico, compositor, né? E filósofo, escritor. Um cara legal, um cara do bem, sabe? Um humano, demasiadamente humano. E o que eu vou falar hoje, buscando um pouco de ancestralidade, sabe? Lá no Xingu, e talvez por isso os instrumentos me favoreçam isso, certo? Isso aqui é um banjo. Esse banjo aí me lembra um banjo que mestre meu pai teve, certo? Ele foi músico e tocou em Altamira antes de 60, certo? Ele nasceu em 24, certo? Mais 20 anos em 44, ele estava com 20 anos, certo? Enfim, né? E acho que a partir dos 20 anos, quem sabe, em 44 ele começou a tocar, certo? Eu só surgia em 53, certo? Eu nasci em 53, meu irmão era mais velho que eu um ano, deve ter nascido em 52, certo? Mas o fato é que mestre, o pai de nós dois, tinha um banjo com o qual ele se reunia com amigos, tinha um músico que tocava saxofone chamado Negrinho, e ele era negrinho, tinha um bigode, parecia com um músico brasileiro, sabe, gaúcho, sabe, não vem agora, mas eu vou lembrar e trago o nome depois, sabe. Eles tinham assim uma aparência, hoje pensando bem, sabe, ele cultivava um bigode, era negro, um negro assim, embranquecido, certo, e cultivava um bigode baixo assim, sabe, ele era pai da Rosana, e a gente já molequinho naquele tempo enxergava a Rosana, não sei para quê, sabe, e tinha a filha do Almeida também, sabe, já essa era, a Rosana tinha um cabelo cacheado, era filha de negro, certo. E já a outra era a filha de um Almeida aí, não vou lembrar o primeiro nome, certo? Mas era proprietário de um caminhão para quem o pai, para quem mestre trabalhou, certo? E meu irmão e eu já enxergávamos essa pequena aí, sabe? E não sei para que também, certo? Mas assim, ali está o Roland e aqui está o banjo, como eu disse, né? Não é o banjo de mestre, certo? Foi um banjo que esse meu irmão trouxe do Rio de Janeiro para substituir o banjo que mestre tinha, que ele destruiu lá em Ananindeua, certo? No seminário, entendeu?
tinha um cara lá, um amazonense chamado Chico Mato, que era metido a tocador, mas não tocava tanto e terminaram por desmontar o banjo, tiraram o braço, né, que ele é todo montável, certo? Tiraram o braço e usavam aqui, né, o fundo dele para fazer um pandeiro, um tambor, sei lá o que, entendeu? Sei que o banjo se perdeu, o braço sumiu, aqui a caixa acústica, né, de couro aí sumiu também, sabe? E o Zé Wilson era o nome desse meu irmão, certo? Quando veio do Rio de Janeiro uma vez, trouxe esse banjo aqui, mas ele era um banjo todo sofisticado, certo? Tudo aqui com uma caixa de ressonância aí apropriada, tá certo? E ele terminou nisso aqui. Eu encontrei uma carcaça, certo? O braço desmontado, aqui, né? A caixa de ressonância desmontada, certo? Eu estou chamando de caixa de ressonância, né? Essa peça aqui, certo? De madeira com esse couro, entendeu? E levei para uma pessoa que eu conheço, certo? Que eu conheci, né? Procurei. Eu acho que não sei se foi na internet, eu acho que foi na internet. Não sei onde foi que eu conheci o cara. Sei que ele montou o banjo e está aqui. Agora ele está com uma dificuldade, sabe? Ele é de 4 cordas e as cordas aqui não são... Eu acho que elas não são adequadas, sabe? São cordas de violão. Quem falou isso foi a minha filha, sabe? E eu vou sair a qualquer momento aí, sabe? Para uma loja aí de venda de material musical, ver se eu encontro cordas para o banjo de 4 cordas com esse tamanho de braço, porque o braço dos banjos tem diferença. Esse aqui é de 4 cordas, tem um banjo de 8 cordas, o braço deve ser mais longo, eu não sei como é que é. Ainda não vi um banjo de 8 cordas. Mas tem um banjo de 5 cordas, certo? Bom, falei do teclado, falei do banjo. O banjo eu vou tirar aqui da frente, porque eu quero mostrar umas coisas aqui, que eu quero falar hoje do Xingu, certo? Eu quero falar do Xingu e quero dizer que eu nasci nessa terra aqui, onde essas pessoas aqui, sabe, esses seres humanos já estavam lá, sabe, quando a minha raça chegou, certo? Agora, dia 1º de janeiro, em 1912, a cidade onde eu nasci foi fundada, Altamira, certo? 1912, 1º de janeiro de 1912. A última casa que eu morei em Altamira, sabe, foi na primeira, justamente na rua que dava homenagem a essa efeméride aí, sabe, de fundação da cidade em 1912. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, eu vou deixar isso aqui, eu acho que não vai ter problema, certo? Não está com som. Mas o fato é que essa aqui é uma performance que eles estão fazendo, sabe? Eu acho que tem muita coisa aí já, sabe, pouco original. Inclusive a roupa, os caras estão de cueca, as meninas estão de short aí, sabe? O cara de camisa, enfim, estão assim, sabe? Aí, aculturados, entendeu? Mas eu quero falar hoje de uns caras que eu encontrei, sabe? Assim, na minha vida, certo? O cara que eu encontrei na minha vida, sabe, e que marcou a minha vida, foi esse cara aqui, sabe? José Edson Burlamaque de Miranda, certo? Então, veja, a família Miranda, certo? Houve um sujeito aí, sabe, chamado José Porfírio de Miranda Júnior, certo? Que é o patriarca lá da minha cidade, certo? Ele já estava no mundo, não sei qual é a ligação dele com a fundação de Altamira, certo? Mas o fato é que esse cidadão aí, esse Zé Porfírio, tem uma rua lá em Altamira chamado Avenida Coronel Zé Porfírio, Coronel, certo? Então aqui vai dizer que ele foi militar, mas é esses militar de patente forjada, sabe? Eu com dinheiro naquela época, no século XIX, ele nasceu em 1862, certo? Ele nasceu depois que Nietzsche nasceu. Nietzsche nasceu em 1844, certo? Ele nasceu em 62, certo? 8 anos depois, certo? Mas o fato é que esse cidadão nasceu no Brasil, certo? E nasceu na Bahia, certo? Numa cidade lá chamada Remanso, certo? E morreu, então ele nasceu no século XIX, né, em meado do século XIX, passando um pouquinho, 12 anos depois da metade do século XIX, e foi morrer no Rio de Janeiro já no século XX, em 1934, e tinha 72 anos de idade, certo? Mas esse cara, ele morreu, aliás, deixa eu falar aqui, certo? Ele morreu de esclerose cardiohepato-renal, certo? Esclerose, eu não sei o que coisa é esclerose, certo? Mas enfim, o pai, mestre, morreu de problemas também, não sei se foi a mesma esclerose, certo? Mas foi problema hepato-renal, certo? Teve aí uma falência múltipla de órgãos, certo? Desde o coração, sabe? Enfim, certo? E morreu aos 83 anos.
E esse sujeito aqui, ele passou, certo? Nascido na Bahia, foi lá para as bandas, sabe, do norte, veio aqui para as bandas do norte do Brasil, certo? E foi justamente ali para a região ali, sabe, ali, no Vale do Xingu. Nós sabemos que o rio Amazonas é formado de muitos afluentes, né? E diziam que pessoas aí, sabe, que estavam à procura de fazer riqueza, certo? Se apropriavam, né, de rios aqui na região. Esse sujeito aí, José Porfírio de Miranda, ele se apropriou do Xingu, certo? Xingu que era dessa turma aqui, certo? Dessa turma que está aparecendo aqui na TV. Certo? Indígenas lá do Xingu. Bom, não sei se são do Xingu. Sim, a pesquisa que eu fiz era buscando o Xingu, deve ser gente lá do Xingu, né? Essas pessoas aí, certo? E eu nasci no Xingu, certo? Eu sou xinguano também, certo? Eles são xinguanos, eu sou xinguano. Só que eu sou aí da raça, sabe? Da raça colonizadora, certo? E eles já estavam lá, são a raça autóctone, certo? A raça fundadora, a raça que estavam lá desde sempre, entendeu? E tivemos, sabe, que se apropriar, né? Quando eu cheguei no mundo, certo? A Altamira já existia, ela foi fundada em 12, certo? Em 53, ela estava fundada já há 41 anos, certo? E eu me pus ali, sabe, nessa existência aí. E quem fez muita coisa, sabe, por aquela região do Vale do Xingu, certo? O Vale do Xingu, o rio vem lá do Mato Grosso, mas ele dominava a partir de uma região ali, hoje eu creio de São Félix do Xingu para baixo, certo? São Félix na época era chamado de Alto, porque São Félix está lá embaixo ali, sabe, indo para o Nordeste, né, aqui da região, certo? Da região, né? Mas indo na direção do centro-sul do país, certo? Entendeu? E lá de cima, eu penso que lá seja de cima, porque o Xingu desce, então ele vem lá de cima, certo? Ele vem, num certo momento, ele passa numa localidade chamada São Félix do Xingu, que hoje é uma cidade, é um município, certo? E vem descendo, sabe? Passa por Altamira e vem descendo e vem descendo. Eu queria lembrar que Altamira, o rio, ele vem pelo vale, certo? Aí ele vai até esbarrar na terra e forma um ângulo reto à esquerda, sabe? E vai na direção ali da grande queda onde foi feita ali, sabe? Onde foi feita a hidrelétrica do Xingu, certo? A hidrelétrica do Belo Monte, aquele, pô, a cabeça é fogo, certo? Mas nós temos aqui no norte uma hidrelétrica que foi, acho que tem 10 anos aí, sabe, de construída, e é conhecida como hidrelétrica do Belo Monte, certo? E aí, mas está nessa área aí, sabe, de afluência, está no Xingu, é o rio que, sabe, as águas que abastecem, sabe, que essa usina usa, né, para produzir energia, sabe, são águas do rio Xingu que vem lá do Mato Grosso, certo? E esse cidadão aí, sabe, e essas águas correm pelo Vale do Xingu, certo? E esse cidadão, Zé Porfírio, era o dono, entre aspas, certo? Era o dono, era o cidadão, sabe, que dominava essa região. Quem quer que quisesse, sabe, se pôr ali a fazer coleta, sabe? Coleta, a região aqui era uma região de coleta de produtos da mata. No caso aí tinha a seringueira, sabe? E tinha também o caucho, certo? Que é um outro tipo também aí, sabe, de árvore, né? Que produz leite, que é defumado, sabe? Eles fazem umas bolas, chamam umas peles, sabe? Umas bolotas de 20, 30 quilos, sabe? E essas bolotas são transportadas dessa maneira, entendeu? E os próprios seringueiros é que faziam, os próprios coletores, né? Se diz que esse tal de Zé Porfírio, foi um seringueiro, mas esse cara jamais pegou, sabe, no machado, sabe, jamais pegou numa faca, sabe, de cortar a seringueira, sabe, para tirar um pingo de leite, certo? Esse cara, na verdade, foi um empresário, um empreendedor, certo, que de alguma maneira conseguiu algum capital e veio para a região e se apropriou por meios políticos, né? Ele é dito aqui, sabe, como sendo militar. Na verdade, é chamado de coronel, sabe, é tenente-coronel, sabe, tanto que a rua lá em Altamira é Coronel Zé Porfírio, entendeu? Mas essa referência militar, para mim, ela é fake, entendeu? Eu acho que ele nunca estudou em colégio nenhum, sabe?
e se filiou às fileiras militares, sabe? Se filiou assim, sabe? Alugando, comprando, entendeu? Agora ele foi político, né? Foi político. E aqui diz que ele foi abastado proprietário. Abastado proprietário brasileiro é muita coisa. Abastado tudo bem, abastado quer dizer rico, certo? Entendeu? E tem umas histórias que contam dele aí, sabe? Ele era um cara muito vaidoso, sabe? E tinha assim, sabe? Ele se achava, vai ver que era um fumado. Aí, sendo assim, um fumado, eu vou colocar ele na categoria de ressentido de Nietzsche, certo? Ele cultuava a diferença de si próprio, certo? Ele afastava as pessoas de si com a sua riqueza, sendo abastado, sabe? Ele usava roupas caríssimas, sabe? Anéis, me parece que ele usava 180 e poucas peças de anéis, não sei onde. Em que lugar ele colocava esses anéis? Nos pés, nas mãos, eu não sei onde ele colocava, certo? Mas era um cara que cultuava a diferença, devia ser um ressentido de Nietzsche, certo? Para estabelecer diferença entre ele, né, e os que estavam ao redor dele, certo? E aqui diz que ele foi o maior seringueiro, mas eu não concordo. Para mim esse cara jamais pegou numa faca de cortar seringueira, sabe? E eu acho que ele pisou pouco também lá na área. O Vale do Xingu é imenso, certo? O Vale do Xingu é imenso. Eu conheço o Xingu, sabe, saindo de Altamira até a Cachoeira do Espelho, certo? Que é uma cachoeira, assim, com umas características especiais, tá certo? Mas não é a maior cachoeira, não. Logo em seguida tem a Cachoeira do Porcão, eu acho que essa é mais medonha que a Cachoeira do Espelho. A Cachoeira do Espelho tem uma particularidade, sabe, de se deslocar para o lado esquerdo do rio, sabe, e ali, sabe, formular ali, sabe, uma vazão de água muito difícil entre pedras, entendeu? E ela obriga que o caminho do rio, sabe, seja feito não por ela, mas por desvios, por paranás, que lá em Altamira, certo, a gente chama de furo, certo? Furos são, sabe, caminhos, pequenos desvios, que assim, né, se usa, os barqueiros usam aí, sabe, para fugir às vezes de corredeira, como no caso a Cachoeira do Espelho. A gente chama cachoeira, mas não é cachoeira. A cachoeira dá a ideia assim de uma queda d'água, e lá não era bem queda d'água, certo? É uma corredeira, certo? A água é represada, entendeu, pelo estreito ali, sabe, do canal, e ela ganha uma velocidade desgraçada, entendeu? A água corre muito por conta, né, do canal estreito, sabe, do estreitamento do rio, e por isso se chama de corredeira, entendeu? Mais embaixo, depois lá daquele ângulo reto que eu falei, em cima de Altamira, bem de frente a um local onde tem um lugar chamado Forte, se diz que esse forte era o lugar, sabe, assim, é um lugar sombrio, sabe, assim, sabe, mais árvores assim, fantasmagóricas, entendeu? E lá justamente funcionava um armazém, sabe, cheio de galpões ali, sabe, onde esse Zé Porfírio mandava descarregar o produto da coleta, a castanha e as borrachas, para dali seguir para o Porto de Vitória, certo? Na época, Vitória era só um porto, e posteriormente ela veio se tornar cidade, se desgrudou de Altamira, ganhou autonomia administrativa, sabe, se tornou uma cidade, e hoje é a cidade de Vitória do Xingu. Mas na época, a produção que vinha do Vale do Xingu, sabe, a partir lá de São Félix, certo? O rio era todo cheio de caminhos, de estradas, sabe, onde eram lotadas de cortadores de seringa. Eu não quero chamar de seringueiros, certo? Eu não quero chamar. Eu vou reservar o nome seringueiro para os que se diziam proprietário, entre aspas, porque na verdade não eram, sabe, não eram proprietários, e nem havia formalidades administrativas, sabe, na concessão de direito, sabe, de explorar economicamente a área, entendeu? As formas de explorar serviços públicos hoje é permissão, é concessão, tem mais um outro aí que agora não vem, mas são 3 formas, certo? E esses caras naquela época não tinha formalidade jurídica, tá certo? Então esse cara se intitulava ali, sabe, dono entre aspas, certo? E se armava, colocava jagunços, né, para reforçar a sua autoridade ali, tá certo? E enfim, certo? E as pessoas que queriam tinham que se submeter. Eu estou lembrando aqui de um patrão, sabe, que mestre é meu pai, certo? Ele motorista, certo? O patrão era um desses aí, sabe, que tinha várias estradas
concedidas, sabe, autorizadas, né, por esse tal de Zé Porfírio. Eu não sei, eu acho que eu não vou dizer o nome do cara aí, porque o cara já morreu, mas tem parentes lá em Altamira, eu não vou falar, certo? Mas Mestre foi empregado desse sujeito aí que tinha um caminhão, 2 caminhões, eu não lembro bem, certo? 2 caminhões, eu não sei se eles eram americanos, sabe? Ou se já eram produzidos aqui no Brasil, eu não sei, não estou bem lembrado não. Mas o fato é que Mestre dirigia esses caminhões, certo? Ele aprendeu a dirigir caminhões com o irmão mais velho deles, Euclides, certo? E é conhecido como Bibio. Ele é pai do Tenório, rapaz, um músico, sabe, legal lá em Altamira, certo? Ele é meu primo, certo? É meu primo. E o Tenório, certo? E o pai dele era o Bibio, certo? E não sei, tem o Adélio, tem o Zé Orlando, que também, sabe, são primos, certo? Filho desse Bibio, entendeu? Não sei se os dois, Adélio e Zé Orlando, estão vivos ainda, sabe? Eles são mais velhos que eu, certo? Deve estar aí, eu acho que uns 75, 80 anos já, por aí assim, certo? Eu não sei se a idade está garantindo vida para eles ou se eles já viajaram, entendeu? Mas eu falava do Tenório. O Tenório é músico, certo? É um cara de MPB, estilo de Djavan, sabe? Assim, sabe? Toca um violão pop, pop brasileiro, sabe? MPB, sabe? Como ninguém toca, entendeu? Muito bom. E aprendeu de orelha, certo? Aprendeu de ouvido. O mestre, digo melhor, Zé Wilson, certo? Que era músico, meu irmão, certo? Falecido já, certo? Ele, músico, quando ele ia lá para Altamira, falava, conversando com o Tenório, aí, mestre, estuda, bicho, entra aí numa escola de música aí, bicho, sabe? Mas o cara, ele era assim, era intuitivo, o Tenório, certo? Era e deve ser, entendeu? Mas assim, então, ali onde o Xingu, sabe, descendo pelo vale, forma um ângulo reto e retoma ali, sabe, defronte o Igarapé, Ambé, certo? Em Altamira, ali, sabe, na boca da cidade tem igarapés, certo? Tem um que vem do aeroporto, que eu não vou lembrar o nome agora, certo? E tem na frente da cidade, hoje eles estão ali, sabe, uma parte deles ali, a parte baixa aterrada, é o Igarapé Altamira e mais adiante o Ambé, certo? Na época, a área de várzea desses igarapés, sabe, impedia transitar, sabe, ali, indo para a direção de Vitória do Xingu, certo, ou de Vitória, na época que era um povoado. Então eles chegavam ali onde o rio faz um ângulo reto, certo, ali uma perpendicular, ali traçada, entendeu? Tinha um lugar chamado Forte, e se dizia que de frente a esse lugar, rapaz, tinha uma cobra imensa, sabe, de 200 quilos, 300 quilos, sabe, de mais de 80 metros de comprimento. Eu acho que essa lenda aí foi criada, sabe, para impedir que pessoas ali, sabe, tivessem acesso ao armazém lá do Zé Porfírio, onde ele depositava a riqueza dele, vinda lá do Alto Xingu, sabe? Mas se dizia que tinha essa cobra. E essa cobra, quando se mexia, ela desarrumava uma ilha que tem bem de frente a Altamira, chamada Ilha do Irapujá, entendeu? E balançava as estruturas da ilha. Todo mundo se cagava de medo e ninguém queria andar à noite por ali, porque a cobra, sabe, poderia surpreender uma tremenda sucuriju de 80 metros. Imagine, uma sucuriju de 80 metros, certo? Mas ficava bem de frente ali o forte, certo? E ali, sabe, o forte estava no pé do morro, certo? E para subir, sabe, era o lugar que se tinha para, sabe, fazer a mercadoria que descia do Xingu. A produção de borracha e castanha, sabe? Tinha que subir ali, não sei como é que subiam, sabe? E era na base, acho que na costa de Burros, eu não sei bem como é que era isso aí. Aí quando chegaram os caminhões, eu não sei como, eu acho que os caminhões ficaram para o lado de lá, talvez no verão eles tenham passado esses caminhões para o lado de lá, certo? E então aí tinham que, sabe, carregar os caminhões logo um pouco mais acima ali, sabe, das instalações ali do prédio, dos armazéns ali, dos galpões do forte, entendeu? E esse Zé Porfírio era o dono desses galpões lá, certo? E ninguém tocava lá. Quem quer, sabe, que quisesse fazer ali, sabe, desenvolver, colocar um estabelecimento, como eles diziam, sabe, um estabelecimento ali de coleta de castanha e seringa, sabe, tinha que ter ali, sabe, pagar pedágio para o Zé Porfírio, que certamente tinha direito, né, a uma parte da produção, certo, que quem entrava lá tinha que
pagar. Eu estou pensando aqui no parte da no pai da Nara, eu não vou lembrar o nome dele, certo? Mas a Nara foi uma colega advogada. Eu acho que ela não vai se importar se eu mencionar o nome dela aqui, certo? O pai dela era dessa turma aí de pessoas estabelecidas lá e que tinham assim, estabelecimento, tinham assim, pessoas trabalhando para eles, fazendo coletas, sabe, de seringa, né, e de castanha, certo? E esse aí é o tal de Zé Porfírio, certo? Mas o Zé Porfírio, ele, né, casou, certo? E teve um filho chamado Zé Porfírio de Miranda Neto, certo? Vejam que ele era júnior, certo? E aí ele teve um filho e colocou o nome dele de Zé Porfírio de Miranda Neto, certo? Ele nasceu no Piauí, esse Miranda Neto, certo? Em 90, veja que o Zé Porfírio nasceu em 62, certo? 38 anos depois, nasceu aí nasceu o filho dele, né, o Zé Porfírio Neto, certo? E esse Zé Porfírio Neto se formou em advogado em 12 foi justamente o ano que a Altamira foi fundada, certo? Mas ele não estava por lá não. Mas ele fez faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais no Rio de Janeiro, certo? E foi prefeito de Altamira, esse é o ponto que eu quero dar. Ah, veja, bicho, um dia eu imaginei que eu poderia ir para Altamira, sabe? Depois que eu perambulei um pouco por aí, parei em Manaus e voltei já, me formei em Direito. Eu achava que chegando em Altamira, formado em Direito, certo? Eu poderia também ser prefeito, eu não conhecia essa história eu estou levantando agora, certo? Mas veja que esse Miranda Neto aí foi prefeito de Altamira em 46, certo? Em 46. E ele era advogado, certo? E tinha estudado no Rio de Janeiro, era um cara bacana, certo? E eu, filho de um proletário, bicho, fui estudar em Manaus, eu fiz Direito em Manaus. Mas lá a Escola de Direito de Altamira, sabe? De Manaus, sabe? É uma das escolas, salvo engano, é a segunda escola de Direito no Brasil, certo? E eu estudei lá nas imediações da Praça dos Remédios, certo? Tem uma igreja lá chamada Igreja dos Remédios e a escola, sabe, de Direito, sabe? A faculdade de Direito, onde eu estudei, onde eu cursei, onde fiz todas as matérias naquele prédio, certo? Eu acho de 82, né, e me arrastei fazendo esse curso, certo? Até quando eu vim, até 88. Certo? Passei 6 anos fazendo esse curso aí, porque eu trabalhava e malandrava, sabe? Enfim. E esse cara, esse Miranda Neto, bicho, olha, foi advogado e foi prefeito de Altamira. Mas ele foi só um ano, certo? Porque logo em seguida ele foi eleito deputado estadual, certo? E o detalhe é que esse Miranda Neto casou com Doris Burlamac, certo? Doris Burlamac, certo? Esse é o detalhe. Doris Burlamac. Aí houve a mistura, sabe? De Burlamac com os Miranda, certo? A Doris fez essa mistura aí, porque na verdade eu quero trazer o nome, sabe, do filho da Doris, certo? Que é o Zé Edson Burlamac de Miranda, entendeu? Vejam que aqui, né, o Burlamac, o Zé Edson, certo? Vai carregar o nome de Miranda também, certo? E eu não sei de onde foi que ele trouxe o nome de Miranda, certo? Exceto por ter sido filho do Miranda Neto, certo? É isso. Miranda Neto casou com a Doris, certo? A Doris é mãe do Zé Edson, certo? E o Zé Edson, sendo filho da raça de Miranda, tendo sangue de Miranda, certo? Combinou Burlamac da mãe e Miranda do pai, certo? E deu José Edson Burlamac de Miranda, tá certo? Esse cara eu conheci, bicho, foi o seguinte, esse meu irmão, rapaz, não teve o que fazer, sabe? Molequinho, sabe? Andando ali, perambulando pela cidade, sabe? Entrar num quintal cheio de árvores aí, sabe? Inclusive árvores frutíferas. E ele estava com uma prima dele, sabe, mais velha, uma menina aí, sabe, de uns 14, talvez, 15 anos, e ele ali com 6 anos, talvez, no máximo 7, entendeu? Aí ela empurrou ele, sabe, para subir no pé de abil, certo? No abioeiro, certo? E para pegar a abil lá em cima. A abil é uma fruta de quintal, de fundo de quintal, sabe? E quando ela está madura, mesmo madura, sabe, ela tem uma viscose, sabe, um leite, entendeu, que... Mas enfim, sabe, na falta de alternativa você come abil. Aí o molequinho, rapaz, esse Zé Wilson subiu, rapaz, e quando ele estava lá em cima ele despencou, sabe?
e se esborrachou no chão, sabe? E quebrou a perna esquerda, fratura exposta, certo? Com corte, sabe? O osso saiu, sabe? Lacerou sabe? O músculo, sabe? Da perna, ali, da coxa, entendeu? E foi aquele corre-corre, o moleque foi hospitalizado, sabe? E fratura exposta, e Altamira não tinha recursos lá no hospital local, entendeu? E o moleque tinha que procurar recursos na capital, em Belém do Pará, certo? E aí é que foi o problema, o dilema. Ele tinha que vir de qualquer maneira porque lá não dava para fazer nenhum tipo de cirurgia, certo? Aí é que entra a Doris, né? A mãe do Zé Edson, certo? Entendeu? A Doris, a mãe do Zé Edson. Eu acho que isso era 59, o Zé Edson vai se tornar prefeito de Altamira em 60. E quem teve intervenção, então, em socorrer, sabe, a família do proletário mestre, sabe, com a mulher dele, sabe, e o fudido Zé Wilson, entendeu, com a perna quebrada, foi a dona Doris. Na época, sabe, assim, né, para os ressentidos de Nietzsche, sabe, aqueles que faziam questão de estabelecer diferença social, entendeu? E por isso, sabe, não, sabe, se distinguir, faziam questão de se distinguir dos outros, e por isso eles se esforçavam por, sabe, possuir dinheiro, sabe, em ter seringais, sabe, e em ter castanhais, entendeu? E trazer essa produção, sabe, e vender, sabe, para poder, sabe, ostentar riqueza, entendeu? Ostentar a diferença. Esses ressentidos de Nietzsche, sabe, porra, é foda, entendeu? Foi que socorreram o Zé Wilson, entendeu? O pai dele e a mãe dele, e conseguiram, acho que compraram uma passagem num avião de uma companhia que fazia viagens lá para o Xingu na época, entendeu? Lá para Altamira, era uma companhia chamada Paner. Paner é uma expressão francesa, air em francês, Paner, certo? E essa Paner era um hidroavião conhecido como Pata-Choca, certo? Eu não sei se o avião era de fabricação francesa ou era estadunidense, entendeu? E eu só sei que o Zé Wilson veio no avião da Paner, que entrava lá nos céus de Altamira uma vez por mês, certo? Para atender ali os ressentidos de Nietzsche, entendeu? E assim, sabe, ele veio para Belém, certo? Isso foi, creio eu, em 59, certo? Logo em seguida, sabe, quem foi para Belém fui eu, certo? Em 60, creio eu, entendeu? Estou aqui usando, porque em 60, sabe, quem era prefeito de Altamira era o Zé Edson Burla Marques de Miranda, e um dia eu estava lá na beira do rio, rapaz, e tinha um cara, era um cara já assim, sabe, já era um cara já com quase 18 anos, eu acho, sabe? De 16 para 18 anos, conhecido como Lotinho, o nome do cara. Mais tarde, esse Lotinho eu vim encontrar aqui em Belém, sabe? Dirigindo ônibus, certo? Dirigindo ônibus junto com meu pai, entendeu? Com o mestre, entendeu? E na época, a